Verdade. Macalossi, nós vamos conversar agora aqui no Jornal Gente com o professor Heleno Torres Taveira, que é advogado tributarista, professor da Universidade de São Paulo, um dos maiores especialistas na questão tributária no país, que está, claro, acompanhando essa discussão sobre a taxação de compras no exterior com um valor superior a US$ 50. Professor, a Câmara já aprovou um projeto, o Senado Federal jogou para a semana que vem a discussão sobre o assunto. Queríamos ouvi-lo sobre esse projeto. É o ideal? Está longe de ser o ideal? Nós precisamos efetivamente taxar essas compras do exterior? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, Cláudio, Thaís, Pedro, Sônia. Prazer estar com vocês. Veja bem, o mundo trata essa questão de formas diferentes também. Não há uma certa unanimidade. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos tratando de compras abaixo de US$ 50, o que no exterior chamam isso de minimis. Né? São pequenos valores, então isso causa grandes dificuldades na aduana e, consequentemente, isso leva os países a ter que criar sistemas, né, para tributar essas compras de baixos valores. Então, o Brasil tinha desde a década de 60, uma isenção para a importação de bens sem valor comercial. Isso é importante que se diga. Sem valor comercial, até US$ 50. E com a chegada dessa nova realidade das plataformas, etc., e a facilidade dessa importação, aquilo que era uma taxação para coisas de pequeno valor, mas sem valor comercial, passou a ter uma importância muito relevante no tráfego de mercadorias. Então, com isso, nós temos agora, né, essa situação onde há um aumento exponencial de compras no exterior e a necessidade de nós revermos, né, essas situações. Então, aqui nós temos compras que são de baixo valor, mas que a quantidade chegou a tal nível que afeta, inclusive, a situação da indústria brasileira. Então, tornou-se algo de competição e de uma grave preocupação aduaneira também. Daí a necessidade de uma avaliação sobre o que fazer. O PL trazer essa emenda para uma taxação de 20%, foi primeiro de revogação, né, da taxação, não conseguiram, obtiveram então assegurar 20% desse valor, e daí agora nós temos basicamente dois regimes. Abaixo de US$ 50, 20% de imposto de importação, e acima de US$ 50 continua a regra dos 60% do imposto de importação. É importante aqui, Cláudio, só para fechar, lembrar o seguinte, que na importação todas as pessoas, todas, pagam o ICMS, pagam IPI, PIS e COFINS, né, e IOF. Nesse caso aqui, o que havia era uma isenção do imposto de importação e IPI, né? Mas os demais produtos brasileiros, eles são tributados por essas cargas tributárias, além de imposto de renda, além de outras contribuições. Então, o imposto de importação é uma tentativa de equilibrar a carga tributária do produto importado com o produto brasileiro, para termos aí uma igualdade de competição. É assim aqui também em toda parte. Professor, bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Parabéns aí pelo brilho das suas considerações. Eu queria saber o seguinte, compensa mesmo? Equilibra mesmo? Quer dizer, enfim, havendo aí essa taxação de 20% e tal, e os 60%, isso equilibra? Porque, afinal de contas, o que desequilibra é o imposto de importação ou é a carga tributária absolutamente cruel que o governo impõe ao setor de serviços, impõe também a quem fabrica e as blusinhas, digamos assim, né, esses produtos, e também impõe a quem comercializa, impõe, portanto, ao consumidor final. A carga tributária é de uma brutalidade
difícil de se encontrar paralelo no mundo, né? Não é isso que fragiliza ou que tira a competitividade do produto brasileiro diante dos produtos importados? Olha, isso também contribui. E tanto assim que estamos em curso de uma reforma tributária, né? As pessoas do setor, especialmente aqueles, né, que defendem a manutenção da isenção, representantes das plataformas, etc., bem demonstraram que a carga tributária total incidente sobre esses produtos acima de $50 chega a 92%. Né? E com esses 20%, nós teremos praticamente 45% de alíquota total incidindo sobre esses importados abaixo de 20%. Essa, para quem quiser fazer uma conta, ou abrir um preço no exterior, saiba que a proporção será em torno de 45% que ele vai pagar do imposto total. Agora, a sua pergunta vai muito mais além, né? Obviamente, queremos saber por que isso prejudica a competitividade da indústria brasileira. Prejudica porque, de fato, a carga tributária nacional é muito alta. Nós convivemos hoje, Cláudio, com praticamente 56% de tributos indiretos só na produção. Né? Então, a reforma tributária pretende acabar com isso, com a unificação do IBS, da CBS, as técnicas de eliminação, né, de créditos acumulados, de outros problemas que levam a esse resultado ainda mais gravoso em alguns setores, de tal forma que melhorar a competitividade da indústria nacional é uma coisa, é uma pauta necessária que deve ser continuada e perseguida, né, como nós vimos agora com esse programa Mover, para recuperar a capacidade da indústria brasileira de produção. A outra, muito importante também, é entender sobre a liberdade das pessoas. Todos têm o direito de importar. Né? Então, as pessoas, sejam elas bens de baixo valor ou de valor elevado, acima de $50, no caso aqui, todos temos que saber, com transparência, quanto de imposto está, né, a incidir em cada um deles. E decidirmos se vale a pena comprar o produto importado ou o produto nacional. Sim. Agora, é também tarefa do governo assegurar para a indústria brasileira a capacidade de competir de igual para igual com esses produtos. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o professor Heleno Torres Taveira. Na sequência, mais informações para quem acompanha o Jornal Gente todas as manhãs. 9h02 no horário de Brasília. Estamos de volta com o Jornal Gente, com a conversa com o professor Heleno Torres Taveira, que está nos explicando a respeito, né, um debate aqui no Jornal Gente a respeito da taxação dos importados. Professor, continuando um pouco na linha do Cláudio Humberto, né, que o senhor estava respondendo agora há pouco, a economia brasileira ela já não é taxada em demasia, não está ficando cada vez mais difícil empreender, investir no nosso país? Digo assim, esse excesso de impostos acaba sendo usado para financiar uma máquina inchada e ineficiente. O Brasil precisa cortar gastos, em primeiro lugar. E o senhor não acha que está indo na direção contrária? O que eu estou dizendo é o seguinte, não falo especificamente dos importados, mas da taxação em geral, desse desejo do governo de taxar ainda mais para cobrir o déficit orçamentário. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, professor. Sua análise é corretíssima. Nós precisamos urgente repensar o sistema tributário na sua totalidade. O mundo todo está igualmente em reformas tributárias, não é só o Brasil. Nós agora estamos passando por uma reforma da tributação do consumo, Thaís, mas vamos ter que enfrentar também a reforma da tributação da renda e do patrimônio. Né? Nós temos algumas ilhas de privilegiados com muitos benefícios fiscais, com ilhas, né, de vantagens, o que gera uma carga tributária muito pesada para outros segmentos. Por exemplo, a indústria mesmo, ela não consegue se reerguer nas últimas 2 décadas, essa foi a realidade, porque a todo instante surgem novas técnicas de tributação mais gravosas, como substituição tributária e outros equivalentes. Então, nós precisaremos sim fazer uma reforma tributária que equilibre receitas e gastos. Né? Estamos agora finalizando essa reforma tributária do consumo. O Congresso Nacional tem que entender a responsabilidade que possui em enfrentar esse assunto o mais rápido possível.
para começarmos a reforma da tributação da renda e equacionarmos aí esses vazios tributários para alguns poucos privilegiados e a tributação que sobra para o trabalhador assalariado, para os servidores públicos e, obviamente, para aqueles que findam, né, carregando toda essa carga tributária. O professor Guilherme Macalossi, aqui é um prazer falar com o senhor. Eu queria falar sobre uma outra distorção que me parece permaneceu depois da taxação das blusinhas, como ficou conhecido, que é a seguinte distorção. E me parece, e eu não vou aqui fazer qualquer juízo, porque me parece que o comércio, o Serviço Nacional tem argumentos, né, para exigir um equilíbrio nessa relação econômica que estava, de certa forma, prejudicada por conta da não cobrança de tributos sobre esses produtos que são vendidos a partir de outros países. Mas, de qualquer modo, sobra a seguinte distorção, eu queria que o senhor comentasse. Se eu vou visitar a Sônia Blota lá em Paris, eu volto e eu posso colocar uma cota de produtos que eu comprei na França ou em qualquer outro lugar do mundo dentro da minha mala e eu não pago tributo sobre isso, dentro da cota. Sim. Né? E tem um monte de gente que, aliás, escamoteia muito acima da cota produtos que não tem como comprovar que não são de uso pessoal. Por exemplo, o sujeito vai na Flórida, onde eles vendem roupa com preço muito mais barato que no Brasil. É item de uso pessoal, não tem como, mesmo a alfândega, não tem como a aduana identificar o que não é de uso pessoal. Então, muita coisa passa além. E daí eu lhe pergunto, não está se criando com isso uma casta de pessoas que podem comprar produtos no exterior sem pagar tributo e todo mundo que não pode viajar para o exterior e que usava esse meio para comprar produtos sem pagar imposto, agora tem que pagar? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu, de fato, acho que, como ele disse, né, dizia há pouco na resposta, Thaís, o mundo inteiro tem caminhado para reduções de tributos, né, de imposto de renda, de lucro, por exemplo, taxa de preços, muitos países saíram de 35% para 24%, 21%. No caso da tributação aduaneira, as técnicas que nós víamos aí utilizadas sempre foram essas de ter, digamos assim, um espaço de bens de pequeno valor não serem tributados. Vamos lembrar que esse valor era de $500, né? E acho que em 2021 foi modificado para $1.000 por pessoa. Então, esse aumento leva a uma distorção. Você apontou muito bem. Leva a uma distorção de tratamento entre uns poucos privilegiados que saem com suas malinhas de vinho, com suas, né, vão comprar celulares no exterior e etc. E o que fica aqui, que não tem dinheiro para viajar e que muitas vezes não tem essa capacidade. Agora, imagine o brasileiro inteiro, né, importando bens sem uma taxação. Isso levaria, obviamente, né, o comércio e a indústria brasileira a uma preocupação, uma perplexidade muito grande. Porque também aqui, é certo, o Brasil não fez um dever de casa. Né? Por muitos anos não investiu na reindustrialização brasileira, por muitos anos manteve aí uma tributação excessiva. Então, isso hoje realmente coloca a competitividade do produto brasileiro, né, em xeque. Mas, muita atenção aqui, e esse é um ponto que eu acho que não pode deixar de estar nessa nossa conversa, né? Vamos lembrar que esses produtos que nós estamos comprando a um preço muito baixo, eles são também produzidos na Ásia, né, com um dumping social de custo de trabalhadores e com um dumping ambiental gravíssimo. Em que sentido? De baixíssimo custo, né, social e ambiental dessas indústrias. Então, é lógico que essas empresas não concorrem, não só com as brasileiras, não concorrem com as americanas, não concorrem com a indústria europeia de igual para igual. Eles concorrem dentro digamos assim, de venda em grande quantidade e como uma forma hostil de entrada nos mercados consumidores. Então, é lógico que aqui nós temos que usar também as chamadas técnicas antidumping do GATT, uma série de medidas aduaneiras para controlar e equilibrar essas relações de concorrência mundial de preços.
Muito bem. Professor, me permita mais uma pergunta rapidinha. O senhor acredita que o fenômeno dessa, digamos, inundação de produtos, principalmente da Ásia, notadamente da China, se deve em parte à época em que o Brasil, a época o Brasil foi criticado, acho que era o governo Lula, primeiro ou segundo mandato, o Brasil, quando reconheceu a China como economia de mercado, o que foi alvo de críticas à época? Olha só, o mundo todo, esse é um fenômeno que eu adoraria aqui ter muito tempo a gente debater. Porque, veja bem, as empresas europeias, as grandes empresas europeias, as grandes empresas americanas, na década de 80, 90, o que é que eles fizeram? Mandaram para a China base de produção, mandaram seus melhores executivos. Esses executivos lucraram bônus gigantescos com o aumento de produção na China, né? Passaram então a ter quase que uma duplicação de mercados, né, para além do mercado que eles tinham já sério e natural das regiões, né, eles passaram a ter também a região asiática e dali vender para o mundo todo. Então, quer dizer, foi um grande processo esse, né, da globalização da indústria, um grande processo mundial, que agora que nós estamos vendo o resultado, né? Nós estamos pagando um preço muito alto. Agora, outra consequência inexorável foi o crescimento da China e a consagração como, se não for a primeira, a segunda grande potência mundial hoje, inclusive em questões bélicas, né? Em capacidade bélica. Hoje a China produz dos aviões mais qualificados tecnicamente, né, de guerra a qualquer outro utensílio doméstico de menor valor, né, inofensivo. Então é preciso entender que isso foi uma grande participação, contou com a grande participação do capitalismo mundial. É uma coisa complexa demais, porém eu acho que o Brasil não poderia ter ficado de fora, até porque a presença da China no Brasil ela tem sido importante. Hoje nós temos grandes empresas aqui atuando no agronegócio, atuando em uma série de segmentos, porque também é um mercado consumidor dos nossos produtos, né? Minério de ferro, do mercado primário, da agricultura. Então a China, de fato, não temos hoje como viver no mundo sem ter a China como parceiro comercial, né? Professor, uma última pergunta é sobre essa visão preconceituosa que foi inclusive defendida pelo presidente Lula esses dias, né? Ele que parece detestar a classe média, quando falou sobre usou essa expressão, né, de que de setores privilegiados, como da classe média que viaja ao exterior e tem direito a trazer de volta um volume, né, que agora é de $1.000, de compras no exterior. Não é uma visão injusta e preconceituosa, porque, afinal de contas, quem viaja ao exterior paga muito caro por isso, não é, professor? Paga, inclusive, impostos muito elevados na compra da passagem, na reserva do hotel, no pagamento do hotel, né? Paga 4,38% de IOF no uso do cartão de crédito, paga muito imposto, sem contar na sua vida normal, natural, sem viajar, né? Aqui no Brasil já são esfolados, todos somos esfolados. Onde estão os verdadeiros privilegiados? Na classe média que não estão, né, professor? Exato. Também, a sua pergunta é excelente porque complementa com aquela que nós respondemos há pouco, né, aqui, do Pedro. Mas veja só, o problema do privilégio, eu acho que não está nem no viajante, né, nem nesse que compra os produtos pequenos. Está numa casta de pessoas que são beneficiadas com incentivos de PIS e COFINS de todo tipo, né, de imposto sobre a renda, e que geram a pressão sobre a tributação do consumo. Essa é a grande distorção brasileira, Cláudio. Você tem toda a razão, veja, eu viajo, semana que vem vou a um congresso no exterior, e eu nunca tive nem tempo de ver lá no meu banco, que muitas pessoas pegam um cartãozinho de débito, né, e cresceu essa indústria desses tipos de bancos internacionais só para fazer uma coisa, câmbio de pessoas que viajam ao exterior para não pagar os 6,38%. Porque não são 4, são
6,38, que é um absurdo. Quer dizer, tudo que eu consumo no exterior, independentemente se é serviço de Uber, táxi, ou restaurante, ou seja, coisas que não podem ser importadas, né? Eu não comprei esse bem lá fora e trouxe para o Brasil. Tudo isso será tributado a 6,38%. Isso é um excesso, é inconstitucional essa cobrança, porque me parece que isso não seria hipótese nenhuma de IOF, mas ficou aí na legislação, ninguém reclamou, né, quando houve a derrubada da CPMF. Né? Então, houve esse aumento na carga tributária de quem viaja. Então, eu acho que isso, sim, merece uma grande reforma também, não só do consumo, mas a reforma aduaneira. Eu acho que essa nossa conversa aqui está me levando a segunda-feira eu farei parte de um debate na Câmara de Deputados sobre reforma tributária, e eu quero dizer isso, vou lembrar, inclusive, nessa nossa conversa do programa, estamos a dever uma reforma aduaneira e uma reforma da renda, porque são complementares à reforma do consumo. Não basta a gente equacionar a tributação de ICMS, PIS/COFINS ou IPI. É preciso que isso aconteça de uma forma mais ampla, né? Alcançando, inclusive, a tributação aduaneira e a tributação de renda e patrimônio, que será, digamos assim, né, um encontro marcado do contribuinte brasileiro com o governo e o Congresso Nacional nos próximos anos. Poderia haver também uma contrapartida, né, professor? Tudo bem, aumenta o imposto, mas o governo teria que cortar, né, na mesma proporção os seus gastos, as suas regalias e os seus privilégios. Aí seria muito bom. E essa é a grande reforma fiscal. Nós tivemos um grande momento na questão tributária e fiscal, que foi aquele da responsabilidade, da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001. No ano 2000. Esse foi indiscutivelmente, né, um grande momento que melhorou fortemente a percepção do mundo sobre a realidade brasileira. Agora nós precisaríamos fazer a reforma das leis orçamentárias, temos que acabar com essa monstruosidade dessas emendas parlamentares, que agora serão de 60 bilhões para serem pagos até 30 de junho, num país pobre, num país com um Estado em uma calamidade gravíssima como o Rio Grande do Sul, e nós teremos que fazer esse desembolso para os parlamentares fazerem campanhas políticas. Nós temos que fazer uma reforma fiscal urgente no Brasil para assegurar também a redução do custo da máquina administrativa, né? Enfrentar esses gargalos aí de excesso de gastos públicos e também como parte desse processo republicano, veja bem, e democrático, onde o cidadão tem que cobrar, sim, do Estado eficiência, mas também baixo custo nas suas ações, né? A administração pública é muito cara no Brasil, então nós precisamos, de fato, desses mecanismos de controle aprimorados, mas também de técnicas fiscais que levem ao menor custo do Estado. Você tem toda a razão. Professor Heleno Torres Taveira, esse aqui foi o objetivo alcançado com sucesso, porque o objetivo do Jornal Gente é aprofundar o assunto, trazer entrevistados de qualidade aqui e despertar ainda mais a discussão sobre aquilo que interessa para a sociedade. E o senhor falando que vai levar nossa conversa para o Congresso Nacional para essa discussão, aqui o objetivo do programa foi atingido. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos. Agradeço o senhor por nos atender no meio do feriado para discutir um assunto importantíssimo da economia brasileira. Bom feriado e até uma próxima. Será uma alegria. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, professor. Tchau, professor. Bom dia a todos.